A parábola do semeador. Sermões de Martinho Lutero, volume 2, página 113. Os discípulos e os frutos da palavra de Deus. Lucas 8, 4 a 15. E ajuntando-se muita gente, e de todas as cidades vinham ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E algumas caíram sobre uma rocha, e assim que nasceu secou, porque não tinha umidade. E algumas caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, cresceu e deu fruto a 100 por 1. E havendo dito estas coisas, clamava: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola será esta? E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Agora a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam e sejam salvos. Os que estão na pedra são aqueles que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. E estes não têm raiz, por um momento acreditam e na hora da tentação desistem. E a que caiu entre os espinhos são aqueles que, tendo ouvido, saem e são sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, com coração reto e bom, tendo ouvido a palavra, aguardam e dão fruto com paciência. A natureza da palavra falada aqui. Este evangelho trata dos discípulos e dos frutos que a palavra de Deus desenvolve no mundo. Não fala da lei nem das instituições humanas, mas, como o próprio Cristo diz, da palavra de Deus, que ele mesmo, o semeador, prega. Pois a lei não dá frutos, tão pouco quanto as instituições dos homens. Cristo, entretanto, apresenta aqui 4 tipos de discípulos da palavra divina. Os discípulos desta palavra. A primeira classe de discípulos são aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem nem a estimam. E estas não são as pessoas mesquinhas do mundo, mas as maiores, as mais sábias e as mais santas. Em suma, são a maior parte da humanidade. Pois Cristo não fala aqui daqueles que perseguem a palavra, nem daqueles que não lhe deram ouvidos, mas daqueles que a ouvem e dela estudam, que também desejam ser chamados de verdadeiros cristãos e viver em comunhão com os cristãos, e são participantes do batismo e da ceia do Senhor. Mas eles têm um coração carnal e assim permanecem, falhando em se apropriar da palavra de Deus para si mesmos. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Assim como a semente à beira do caminho não caiu na terra, mas caiu no chão à beira do caminho. Portanto, Cristo diz que o diabo vem e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e sejam salvos. Que poder de Satanás isso por si só revela? Que os corações resistidos por uma mente e vida mundanas perdem a palavra e a deixam ir, de modo que nunca a entendem ou confessam. Mas em vez da palavra de Deus, Satanás envia falsos mestres para esmagá-la com as doutrinas dos homens. Pois está aqui escrito que foi pisado aos pés e que os pássaros do céu a devoraram. Os pássaros que o próprio Cristo interpreta como os transmissores do diabo, que arrebatam a palavra e devoram. O que acontece quando ele se volta cega seus corações para que não a entendam nem a estimem, como diz Paulo em 2 Timóteo 4:4, eles desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Por ser pisada pelos homens, Cristo quer dizer os ensinamentos dos homens que governam em nossos corações. Como ele diz em Mateus 5:13, também do sal que se tornou insípido é lançado fora e pisado pelos homens. Isto é, como diz Paulo em 2 aos Tessalonicenses 2:11, eles devem acreditar em uma mentira porque não foram obedientes à verdade. Assim,
Todos os hereges, fanáticos e seitas pertencem a este número, que entendem o Evangelho de maneira carnal e explicam como bem entendem, de acordo com suas próprias ideias. Todos os quais ouvem o Evangelho e ainda assim não produzem frutos. Sim, mas eles são governados por Satanás e são mais oprimidos pelas instituições humanas do que eram antes de ouvirem a palavra. Pois é uma declaração terrível que Cristo dá aqui, que o diabo tira a palavra de seus corações, pelo que ele prova claramente que o diabo governa poderosamente em seus corações, apesar de serem chamados cristãos e ouvirem a palavra. Da mesma forma, soa terrivelmente que eles devem ser pisados e devem estar sujeitos aos homens e aos seus ensinos ruinosos, pelos quais, sob a aparência e o nome do Evangelho, o diabo tira deles a palavra para que eles nunca acreditem e sejam salvos, mas devem ser perdidos para sempre, como os espíritos fanáticos de nossos dias fazem em todas as terras. Pois onde esta palavra não está, não há salvação, e grandes obras ou vidas santas não valem nada, pois é com isso que ele diz: eles não serão salvos, visto que eles não têm a palavra. Ele mostra com força suficiente que não são suas obras, mas sua fé somente na palavra que salva, como Paulo diz aos Romanos. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A segunda classe de ouvintes são aqueles que recebem uma palavra com alegria, mas não perseveram. Eles também são uma grande multidão que entende a palavra corretamente e se apega a ela em sua pureza sem qualquer espírito de seita, divisão ou fanatismo. Eles também se regozijam por conhecer a verdade real e são capazes de saber como podem ser salvos, sem obras, pela fé. Eles sabem que estão livres da escravidão da lei, de sua consciência e dos ensinamentos humanos. Mas quando se trata do teste de que deve sofrer dano, desgraça e perda de vida ou propriedade, então eles caem e negam, pois eles não têm raízes sustentáveis e não são plantados profundamente no solo. Portanto, eles são como o crescimento de uma rocha, que brota fresco e verde, que é um prazer contemplá-la e despertar grandes esperanças. Mas quando o sol brilha forte, ela murcha, porque não tem solo e umidade e só fica pedra. Então, em tempos de intenso calor, eles negam ou se calam sobre a palavra. Sofrem tudo o que seus perseguidores desejam. Tudo o que antes falaram e confessaram com um espírito fresco e alegre enquanto ainda havia paz e sem calor, para que existisse esperança de que produzissem muito fruto e servissem ao povo. Pois esses frutos não são apenas as obras, mas mais a confissão, a pregação e a divulgação da palavra, para que muitos outros possam assim se converter e o reino de Deus se desenvolver. A terceira classe são aqueles que ouvem e entendem a palavra, mas ainda assim ela cai do outro lado da estrada, entre os prazeres e cuidados desta vida, de modo que eles também não fazem nada com a palavra. E há uma grande multidão deles, pois embora eles não iniciem heresias, como os primeiros, mas sempre possuam a palavra absolutamente pura, eles também não são atacados pela esquerda como os outros com oposição e perseguição. Ainda assim eles caem do lado direito e é sua ruína que eles desfrutem de paz e bons dias. Portanto, eles não se entregam sinceramente à palavra, mas se tornam indiferentes e se afundam nos cuidados, riquezas e prazeres desta vida, de modo que não são de benefício para ninguém. Portanto, eles são como a semente que caiu entre os espinhos. Embora não seja um solo rochoso, mas bom, não à beira do caminho, mas solo profundamente arado, contudo, os espinhos não a deixam brotar, eles a sufocam. Assim, estes têm tudo na palavra que é necessário para sua salvação, mas não fazem uso disso e apodrecem nesta vida em prazeres carnais. A estes pertencem aqueles que ouvem a palavra, mas não sujeitam sua carne. Eles conhecem seu dever, mas não o cumprem, ensinam, mas não praticam o que ensinam, e estão neste ano como no ano passado. A quarta classe são aqueles que se apegam e guardam a palavra com um coração bom e honesto e dão frutos com paciência,
Aqueles que ouvem a palavra e a retêm firmemente, meditam nela e agem em harmonia com ela. O demônio não a arrebata, nem eles são desviados por isso. Além disso, o calor da perseguição não a rouba, e os espinhos do prazer e a avareza dos tempos não impedem seu crescimento, mas frutificam ensinando aos outros e desenvolvendo o reino de Deus. Por isso também fazem o bem ao próximo com amor, e portanto Cristo acrescenta: eles dão frutos com paciência. Pois estes devem sofrer muito por causa da palavra, vergonha de fanáticos e hereges, ódio e ciúme com dano ao corpo e dano à propriedade por parte de seus perseguidores, sem falar no que fazem os espinhos e as tentações de sua própria carne, de modo que bem pode ser chamada de palavra da cruz, pois aquele que o guarda deve carregar a cruz, o infortúnio e o triunfo. Ele diz: de coração honesto e bom, como um campo sem espinheiros nem arbustos, limpo e espaçoso, como um belo lugar limpo. Assim também é limpo um coração, amplo e espaçoso, sem preocupações e avareza quanto às necessidades temporais, de modo que a palavra de Deus realmente encontra alojamento lá. Mas o campo é bom, não só quando está ali limpo e nivelado, mas quando também é rico e frutífero, possui solo e é produtivo, e não como um campo pedregoso. Assim é o coração que tem boa terra. É de espírito pleno e forte, fértil e bom para guardar a palavra e dar fruto com paciência. Aqui vemos por que não é de admirar que haja tão poucos cristãos verdadeiros, pois nem toda semente cai em boa terra, mas apenas a quarta e pequena parte, e que não são confiáveis aqueles que se gabam de serem cristãos e elogiam o ensino do Evangelho, como Demas, um discípulo de Paulo que finalmente o abandonou, 2 Timóteo 4,10. Como os discípulos de Jesus que lhe viraram as costas, João 6,66. Pois o próprio Cristo clama que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, como se dissesse: ó, quão poucos verdadeiros cristãos existem! Ninguém ousa acreditar que todos são cristãos, que são chamados de cristãos e ouvem o Evangelho. É necessário mais do que isso. Tudo isso é dito para nossa instrução, para que não nos desviemos, já que muitos usam mal o Evangelho e poucos se apegam a ele corretamente. É verdade que é desagradável pregar para aqueles que tratam o Evangelho de forma tão vergonhosa e até se opõem a ele, pois a pregação deve se tornar tão universal que o Evangelho seja proclamado a todas as criaturas, como Cristo diz em Marcos 16:15. Pregue o Evangelho a toda a criação. E Salmo 19, verso 4, a sua linha estende-se por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Deve ser que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por causa da boa terra que produz frutos com paciência, a semente também deve cair em frutífera à beira do caminho, na rocha e entre os espinhos. Na medida em que temos certeza de que a palavra de Deus não sai sem dar algum fruto, mas sempre encontra também um bom terreno. Como Cristo diz aqui, algumas sementes do semeador também caem em boa terra, e não apenas à beira do caminho, entre os espinhos e em solo pedregoso. Pois onde quer que o Evangelho vá, você encontrará cristãos. Minha palavra não voltará para mim vazia, Isaías 55:11. Porque Cristo chama a doutrina sobre os discípulos e os frutos da palavra de mistério. Mas o que significa quando ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus? Quais são os mistérios? Se alguém não os conhecer, por que então eles são pregados? Um mistério é um segredo oculto que não se sabe. E os mistérios do reino de Deus são as coisas do reino de Deus, como por exemplo Cristo com toda a sua graça, que ele nos manifesta, como Paulo descreve, pois quem conhece a Cristo corretamente entende o que é o reino de Deus e o que está nele. E é chamado de mistério porque é espiritual e secreto, e de fato permanece assim onde o Espírito não o revela. Pois embora haja muitos que o veem e ouvem, eles não o entendem. Assim como há muitos que pregam e ouvem a Cristo, como ele se ofereceu por nós, mas tudo isso está apenas em sua língua e não em seu coração.
pois eles mesmos não acreditam, não o experimentam. Como Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Portanto, Cristo diz aqui, a vós é dado. O Espírito vos dá que não apenas o ouçais e o vejais, mas o reconheçais e o creiais com o vosso coração. Portanto, agora não é mais um mistério para você, mas para os outros que ouvem tão bem quanto você e não têm fé em seus corações, eles não veem e não entendem. Para eles é um mistério e continuará desconhecido para eles, e tudo que ouvem é apenas como alguém que ouve uma parábola ou um ditado sombrio. Isso também é provado pelos fanáticos de nossos dias que tanto sabem pregar sobre Cristo. Mas como eles mesmos não experimentam em seus corações, eles se apressam e passam pelo verdadeiro fundamento do mistério e vagabundeiam com perguntas e raros enjeitados. E quando chega a hora da prova, não sabem nada sobre confiar em Deus e encontrar em Cristo o perdão dos seus pecados. Mas Marcos diz, Marcos 4,33, que Cristo falou, portanto, ao povo por meio de parábolas para que pudessem entender cada um de acordo com sua capacidade. Como isso concorda com o que Mateus diz no capítulo 13, versos 13 e 14? Ele lhes falava por parábolas porque eles não entendiam. Deve ser certamente que Marcos deseja dizer que as parábolas servem para o fim de que possam se apossar de pessoas rudes, embora elas realmente não as entendam, mas mais tarde elas podem ser ensinadas e então elas saberão. Pois as parábolas agradam naturalmente ao povo comum, e eles facilmente se lembram delas, pois são tiradas dos assuntos comuns do dia a dia no meio dos quais o povo vive. Mas Mateus quer dizer que essas parábolas são da natureza que ninguém pode entendê-las, a menos que o Espírito as dê a conhecer e as revele. Não que eles devam pregar que não as entenderemos, mas segue-se naturalmente que, onde quer que o Espírito não as revele, ninguém as entende. No entanto, Cristo tirou essas palavras de Isaías 6, 9 e 10, onde o alto significado da presciência divina é referido, que Deus esconde e revela quem Ele quer e quem Ele tinha em mente desde a eternidade.